Olha, a gente volta a falar, né, da hanseníase. A Semana de Mobilização Nacional aconteceu neste mês, quando também acontece, né, o Dia Mundial de Combate à Doença. Pois é, a hanseníase é causada por uma bactéria que atinge a pele e os nervos, mas hoje pode ser curada e as sequelas podem ser muito minimizadas, principalmente quando o diagnóstico é feito rapidamente. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem, ao vivo, para falar sobre esse assunto é a médica dermatologista, doutora Priscila Guedes. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem, muito obrigado por poder falar com a gente, né, por disponibilizar esse tempo para falarmos sobre a hanseníase, que é uma doença que as pessoas ainda conhecem, se fala pouco, na verdade, não, doutora, mas que é uma doença ainda com números importantes, infelizmente, no Brasil. Sim, primeiro, né, boa tarde já, né, a Boa todos tarde. vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje para falar dessa doença, né, que a gente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, fala do Janeiro Roxo, que é um mês para que a gente tenha essa conscientização realmente. A hanseníase, a gente fala, né, é uma doença negligenciada, né, porque é uma doença com ainda muitos casos, porém a gente não vê falar muito isso em mídia, né, nas redes sociais. A gente praticamente, as pessoas acham que não existe mais, né, que a hanseníase, a lepra, é uma doença que já foi, que não existe, mas infelizmente aqui no Brasil ainda é uma doença com muitos pacientes são afetados. Pois é, isso é uma dúvida comum, né? A hanseníase é a lepra? É o que antigamente se chamava de lepra? Sim, sim. É que é Aquela, um inclusive, nome que que a consta dos gente registros agora não utiliza bíblicos. mais porque foi um nome que ficou um pouco estigmatizado, né? Quando a gente fala lepra, porque as pessoas ficam com medo, né? E tudo mais, porque fala, nossa, a gente tem aqueles relatos bíblicos e acha que a lepra, né, vai ser aquilo. Ai, meu Deus, né? Vou perder uma parte do meu corpo. Então, já de uns bons anos para cá, esse termo ele foi sendo deixado, né, de ser utilizado, e hoje a gente fala, né, em hanseníase. Entendi. Ainda nós vemos de matérias em alguns lugares que ainda assim a hanseníase acontece, né, em uma escala grande, né? Mas é regional? Como que a gente pode analisar essa questão, doutora? Diferente em cada região. Tem alguma região que ainda é mais presente ou outra? Quais os motivos, né? Instrução, cuidado? O que está relacionado a isso? Na verdade, assim, a hanseníase, assim como outras vezes, ela não escolhe, né? Muito assim, essa pessoa ela tem mais deficiências, então é aqui ou ali. A gente ainda tem uma grande alta em São Paulo, por exemplo, nós temos, né? Quando eu fazia residência, já há um tempo atrás, a gente tinha, para vocês terem ideia, um ambulatório específico que a gente tratava apenas de pacientes de hanseníase. Eu fiz, né, residência no ABC, então a gente tinha uma incidência bem alta no ABC. E o que a gente percebe é que são pacientes que realmente não conhecem a doença, e por ela ser uma doença negligenciada e que ninguém fala, acontece que essa transmissibilidade ela vai acontecendo por muitos anos, porque a incubação dessa bactéria, como vocês falaram, né, a Mycobacteria lepra, ela pode ficar de 3 até 7 anos incubada. Então, duram muitos anos. Então, assim, muitas vezes são pacientes ali que vivem próximos, juntos, né? A gente tem pacientes que com um grau de instrução bom, mas que não sabem, não entendem dessa doença. E ficam durante muitos anos, né? Às vezes aparece uma lesão, o paciente não vai atrás, até que quando ele vai atrás, já é, às vezes, um diagnóstico que a gente já fala que não é mais um diagnóstico tão precoce. E como vocês, né, abriram aí a nossa entrevista, dizendo que quanto mais precoce for feito o diagnóstico, mais chances de cura e de reabilitação total desse paciente. Então, assim, a gente percebe que ainda no estado de São Paulo, eu falo daqui, né, que eu sou daqui, a gente ainda tem uma alta taxa. Eu não sei te dizer exatamente em números, né, quanto, mas a gente ainda tem muita gente infectada. O Brasil, doutora, para vocês terem ideia, ele perde só para a Índia. Que coisa. Nossa. Que coisa. A gente sabe que na região norte do Brasil também o nível de infecção é muito grande. Agora, como é que acontece essa infecção, doutora? Como é que essa bactéria, enfim, como é que a gente pega hanseníase? De maneira prática. Na verdade, a hanseníase ela é transmitida por via respiratória, né? E por contato prolongado. Então, ela não é igual a gente fala, né? Hoje só se fala em Covid,
em que você está no mesmo ambiente com uma pessoa de Covid, você vai lá e ela tem uma alta transmissibilidade. Não. A hanseníase, ela é por um contato prolongado. Então, se você encontrar com uma pessoa que tem hanseníase, provavelmente você não vai pegar a doença, porque você precisa desse contato íntimo e prolongado que a gente fala. Então, acontece que às vezes fica ali, né, dentro das famílias, nas mesmas famílias, porque fica esse contato íntimo. Então, na verdade, é transmitido por via respiratória. Entendi. E tem como Nossa. prevenir isso, doutora? Tem alguma prevenção específica para a hanseníase? Na verdade, quando a gente não tem uma prevenção, né? Olha, faz isso que você não pega hanseníase, né? Mas quando existe alguém na família, por exemplo, que tem alguma manchinha, alguma lesão, né, ali que... Eu não sei se vocês já falaram em outros programas sobre sinais e sintomas, mas geralmente são manchas que podem aparecer, né? Essas manchas, às vezes o paciente tem 5 manchas ou mais que 5 manchas. Por que eu falo 5? Porque existem tipos de hanseníase. Então a gente tem aquelas hanseníases que são as paucibacilares, que são poucos bacilos na lesão, e tem aquelas lesões que são as multibacilares, que são mais lesões pelo corpo, né? Esses pacientes multibacilares são os que têm mais bacilos, então eles são os que mais transmitem a doença. Então, o que a gente sempre orienta? Você viu uma mancha, né, diferente, geralmente ela é uma mancha arredondada, ela pode estar mais esbranquiçada no centro. Procure um dermatologista para que ele faça um exame dessa mancha, né? A gente faz todo um exame, não só da mancha, mas vai fazer um exame do corpo inteiro, para tentar fazer um diagnóstico se isso pode ser ou não hanseníase. Porque, como a gente estava falando, quanto mais precoce se a gente fizer esse diagnóstico, menores as chances dele passar até para outra pessoa. Porque o que acontece? Por ser um contato prolongado, a pessoa às vezes tem aquela mancha, tem aquela lesão, e ela, né, não dá conta, não faz o exame, e ali, sim, existe a chance maior de transmissão. Então, a maior forma, assim, da gente prevenir é realmente fazer o diagnóstico precoce. Entendi. Doutor, nós temos até um comentário aqui da Ruth Sobrinho. Ela colocou que ela contraiu e se tratou em 6 meses. Era só uma mancha branca na perna, e foi crescendo bem devagar, e ela ficou curada. Isso. Eu gostaria que falasse um pouquinho desse tempo, né, de tratamento, e como que se dá a cura, né? A cura definitiva, Isso. como que é esse processo? Definitiva. Bom, o que acontece? Dependendo do tipo, né, da hanseníase, igual a gente estava falando, a pauci ou a multibacilar, a gente vai estabelecer um tratamento. Os tratamentos, eles são feitos com remédios via orais mesmo. Então, eles são tratamentos disponibilizados pelo SUS, né? São remédios que a gente não consegue comprar, a gente pega pelo SUS, né? Em farmácias especiais, e a gente faz esse tratamento com um remédio. Esse remédio, ele é tomado ou por 6 meses, no caso da nossa, né, telespectadora, provavelmente o caso dela foi a paucibacilar, até porque ela só tinha uma mancha, então esse tratamento, ele é de 6 meses. Quando o paciente ele é classificado como multibacilar, ou seja, ele tem mais ele tem mais que 5 manchas, esses pacientes precisam de um tratamento de 1 ano, ou seja, 12 meses de tratamento, de acordo com o tipo. Entendi. Quer dizer, o tratamento ele é eficaz, e aí o importante é o diagnóstico precoce realmente, né? Qual é o momento, então, de procurar o médico, o dermatologista? Viu uma mancha diferente, viu alguma coisa na pele, o ideal é já procurar o dermato, né? Isso. Além da mancha, sempre que tem aparecer algum alguma outro coisa sintoma? diferente na pele... Então, Perdão. existem o seguinte... A gente pode ter essa mancha igual dessa paciente, uma única mancha que apareceu e foi crescendo lentamente. Com certeza ela precisa ali de um diagnóstico, ainda bem que ela já fez o diagnóstico precoce. Mas existem pacientes que acabam chegando um pouco mais tardiamente, já com algumas alterações, e essas são as que as pessoas ficaram estigmatizadas pela lepra, né? Que são alterações, por exemplo, de extremidades. Então, isso eu digo assim, depois de muitos anos, tá, gente? Assim, depois de muitos anos que você já está infectado, o que pode acontecer é você tendo deformidades ósseas
Ou também você fazer o diagnóstico baseado nas reações que podem acontecer, que a gente tem 2 tipos de reação tipo 1 e reação tipo 2, que podem acontecer geralmente nos pacientes multibacilares. Então, às vezes, ele passou durante anos com manchas, nunca percebeu, nunca sentiu nada, e a gente faz o diagnóstico pela reação. O que é essa reação? Ou acontecem nódulos que a gente percebe pelo organismo, né, pelo corpo. A gente tem manchas que o paciente já tem, ele não percebe, essas manchas podem ficar mais avermelhadas. Então, são esses 2 tipos de reação. Eu tinha um paciente, eu nunca me esqueço disso, um paciente quando eu estava me formando em dermatologia na residência, que a gente fez o diagnóstico dele de hanseníase com uma lesão de celulite na face. Não sei se vocês já conhecem, né? Aquela lesão de celulite na perna, geralmente, que a gente vê, né? Que é aquela inflamação, aquela vermelhidão. E nós fizemos o diagnóstico dele com um quadro, ele abriu um quadro com uma celulite de face. Então, ali é um paciente que já estava há muitos anos com hanseníase e nós fizemos o diagnóstico só porque ele nos procurou com essa inflamação no rosto. Então, a gente tem essas formas, né, de abertura de quadro, né, que são as 2 reações que podem acontecer nos pacientes multibacilares. Entendi. E aí, voltando no tratamento, esse paciente, por exemplo, ele teve que fazer o tratamento de 12 meses, durante 1 ano, tomando medicação. E lembrando, a hanseníase tem cura, né? Então, quando o paciente termina o tratamento, ele está completamente curado e não transmite mais. Outra coisa interessante da gente falar, começou o tratamento, o paciente não está mais transmitindo também. Não precisa ficar isolado, nem nada. Muito bom. Que bom. Tem uma pergunta do Fernando Trindade, doutora, que ele fala o seguinte, assim, ó, o SUS garante o tratamento medicamentoso? Existe? Sim. Também é uma informação completo. Importante, né? Completo. Esse tratamento, até você não consegue comprar ele na farmácia, porque existem algumas medicações bem específicas. Então, por exemplo, no serviço onde eu fiz residência, também há muito tempo atrás, a gente oferecia, o paciente vinha e a gente dava a medicação para ele lá. Né? Então, ele já saía com o tratamento. A gente administrava a medicação, né, na hora com ele e depois ele levava para tomar o restante do mês. Tá certo. Doutora Então, Priscila o SUS Guedes, oferece esse tratamento completo. Ok, tá certo. Doutora Priscila Guedes, médica dermatologista, participando com a gente aqui, falando sobre hanseníase. A gente está no finalzinho do mês de janeiro, né? Último dia de janeiro, janeiro roxo. Doutora Priscila, obrigado pela sua participação com a gente, pela sua disponibilidade em nos atender e volte sempre aqui no Notícias do Bem. Obrigada, foi um prazer participar com vocês e falar desse tema tão importante.